Oi, vamos ver a relação antissimétrica. Nós já vimos as relações R e ST. A relação reflexiva, a definição, né, o que é, exemplos e tal. A reflexiva, simétrica e transitiva, RST. Agora a gente vai ver a antissimétrica, que é importantíssima também essa relação, tá? Importantíssima. Porque a combinação entre... Essa é a quarta que a gente está vendo importante. A combinação delas gera... Como é que eu posso falar? Gera objetos que são dados nomes como relação de ordem total e parcial. Por exemplo, só vou dar um adiantamento aqui, assim, só mencionar. A relação de ordem parcial vai envolver RTA, a parcial. A total vai envolver a RTA e uma outra coisa aqui que vai acontecer, que não tem nome, assim, pelo menos não, que não está aparecendo o nome. Depois tem a relação de equivalência, vai aparecer, mas está demorando aqui. Bom, não, é que eu acho que está, peraí, acho que está naquele modo, não é criação mesmo. Bom, enfim, tudo bem. Não achei aqui agora, mas então vai ter a relação, como é que fala, de equivalência, tá? Relação de equivalência. Então tem, agora eu me perdi onde é que eu estava. É o seguinte, o que eu queria dizer é que vai ter a combinação entre R, S, T e o A que vão gerar objetos muito importantes. Porque aí você define assim, por exemplo, fala, considere uma ordem parcial. Então você fala só isso, ordem parcial, já vai estar embutido uma combinação delas, que é o que a gente vai ver depois. Então, assim, você simplifica, entendeu? Na forma de falar e na forma de entender do que você está tratando. Porque matemática pura, que é o que a gente vê aqui, né? Esse é um curso de matemática pura, envolve muito se você enxergar, ver padrões nas coisas. E uma delas é você colocar nas caixinhas, entendeu? Por exemplo, você pega ordem parcial e aí vê os padrões que saem da ordem parcial. Depois você pega a ordem total, vê os padrões que saem dela. Isso é fazer matemática. Matemática pura, mais precisamente. Então, uma outra definição importantíssima é a relação antissimétrica. Então, suponha que R é uma relação em A. Então, só para R relação em A é porque é subconjunto, é uma relação binária, que é um subconjunto do produto cartesiano AA. R é dita antissimétrica se acontecer isso aqui. Então, cuidado que esse C está numa posição depois, mas a gente viu isso lá no livro, tem, porque se você for transformar isso num C então, essa parte vem primeira, e o então é essa coisa aqui, tá? Mas é normal escrever nessa ordem meio invertida. Mas não sei se a gente vai fazer isso, basta, assim, não sei se teria algum muito ganho fazer isso, mas só para você saber que nesse condicional, o C está aqui e o então vem antes, tá? Nessa forma escrita, quando você põe o C depois, é muito comum aparecer o C depois. Então, assim, pode se acostumar com essa forma de escrever, tá? Tanto em inglês quanto em português. Aqui eu tinha comentado, eu vou falar o que é isso aqui, mas aqui eu tinha comentado que você pode integrar num único símbolo, que quer dizer a mesma coisa. Aqui eu tinha feito um exemplo, vamos ver o que significa. Se você tiver o x relacionando com o y e o y se relacionando com o x, se isso implicar no x igual a y, então ela é antissimétrica, tá? Então, se C, x é y e y é x, então x igual a y, aí é a relação... lembra do C então? Aqui está o C, aqui está o E então. É isso que eu estou querendo dizer. O C então está escrito na ordem inversa, mas é o mesmo C então. Tiver dúvida, vai me perguntando, me interrompe, à vontade aí. Não, eu tava vendo aqui que no caso dele não ser simétrico, a gente também não pode concluir que ele é antissimétrico, né? Como no caso do sinal de menor, ele não é nem simétrico e nem antissimétrico. Pois é, o sinal de menor não é nem simétrico.
que a gente viu maior, mas o de menor é a mesma coisa, também nem vai ser antissimétrico, porque não tem como o x ser menor que y e o y ser menor que x. Isso não tem como isso acontecer, né? Perfeito. É verdade. Então, pode não ser nenhum nem outro. É muito boa essa observação. Ó, esse exemplo, aqui eu dei o maior igual. O maior igual, ele já é... Aí sim ele é antissimétrico. Mas vamos ver o menor igual? Tanto faz. Você pode ver um deles só que dá para entender. Vou deixar essa parte à vista, que é a parte que a gente vai precisar mais, né? Olhar assim, para relembrar. Então, seja L esse par ordenado aqui, esse conjunto de pares ordenados, em que o x é menor ou igual a y. Chamou de L porque é a relação lower than. Lower é menor, lower or equal, enfim, menor ou igual, né? É que tem um igual também. Não é só lower than, é lower or equal than. Uma coisa. Lower than or equal. Enfim, alguma coisa assim. Mostra que o L é reflexivo e transitivo, mas não simétrico, tá? Ele já deu o resultado aqui. Para o menor igual. É para provar para o menor igual. Bom, aqui, você tomando um dado A e o B como power set de A, como a gente viu naquele que vai dar aqui o B, né? Você, considerando essa relação S como os pares ordenados de BB, em que o primeiro está contido no segundo, então você tem as seguintes coisas, que x relacionado com y é a mesma coisa que você escrever que x é subconjunto de y, tá? É só uma equivalência, que é a mesma coisa. E aí, se você tiver o x contido igual em y e o y, vamos ver se a gente tem isso, né? Então é o seguinte, o 8, ele está dizendo x, né, que se x contido em y e, assim, tá, ele está pegando aqui, ó, aplicando para esse contido igual, se você aplicar a ideia da antissimetria no contido igual, o que resulta? Por exemplo, se você tiver qualquer conjunto x contido igual em y e o y contido igual a x, necessariamente x é igual a y, porque ele está querendo dizer que um está contido no outro e o outro está contido no 1. Então, a relação contido é antissimétrica. E, portanto, essa é antissimétrica. Deixa eu só consertar uma explicação aqui. A organização, na verdade, é que aqui, infelizmente, não ficou tão bem didático, mas aqui encerra, porque ficou meio assim, mas tá falando de uma coisa, depois pulou para outra. É o seguinte, o 4 foi dado o exemplo do L. No 5 é para você provar, tá, que esse L é reflexivo, é para exercício de casa, para você fazer depois, na hora que você estiver estudando esse material, revendo esse material, que espero que vocês façam isso. Agora é outro exemplo, tá? É outro exemplo. Considere A esse conjunto, B conforme o material JB. Daí você tem que isso acontece. Então, a relação contida igual é necessariamente antissimétrica. Como essa relação S é a própria relação contida igual, só está escrito
uma outra letra, para não ficar uma relação, uma coisa recorrente aqui, né? Se você puser o contido igual aqui, fica uma definição por recorrência, porque por recursão. Porque o contido igual vai estar fora, mas vai estar dentro da própria definição. Então fica meio estranho, de modo que você chama de uma outra letra. Mas a relação S é a relação de contido igual. E é antissimétrica, então. Depois tem só uns comentários. Tem alguma dúvida até o 9? Depois são só uns comentários. Vê se quer fazer algum comentário. Olha, aqui os comentários, do 10 ao 13, é a seguinte, que o L e o S, então, o L, que é a própria relação menor ou igual, e o S. Por que chamou de S? Por causa do subset. Tá? Subset é subconjunto. E depois S, porque essa relação é uma relação de subconjunto. Não é subconjunto próprio. O subconjunto próprio é quando você tira a barrinha do igual aqui. Se você deixa contido igual, é subconjunto, por isso que ele colocou S. Tanto o menor igual como o subconjunto, como o contido igual, tem a ver, aqui to do, a ver com comparar os tamanhos de dois objetos, né? Porque se você considera menor ou igual, você está comparando tamanho. Se você considera se um subconjunto está contido em outro, você também está comparando tamanho, porque você tá, cardinalidade é tamanho do conjunto, né? Porque cardinalidade é o número de elementos que o conjunto tem, e se um está contido em outro, é porque, de certa forma, compara tamanho. Então, então, aqui ficou bem resumido, tá? Eu vou dizer o que eu estou querendo dizer com esse 12 aqui. Está dizendo assim, ó, que x menor ou igual a y e x contínuo y é aproximadamente dizer, eu usei um abuso de linguagem aqui, tá? Um abuso de linguagem aqui, para abreviar a escrita. É aproximadamente dizer que y é pelo menos tão grande quanto x. Que y é pelo menos tão grande quanto x, aqui também, que y é pelo menos tão grande quanto x. Pelo menos é algo igualzinho. Se for igual, né? Então, 11 especifica qual a ordem que x e y devem vir. Isso aqui é só um preâmbulo que está introduzindo a temática do que vai vir próximo, que é uma relação de ordem. Então, são comentários apenas para você se situar, que tem a ver com tamanhos, e o tamanho, por sua vez, remete à relação de ordem, porque aí você pode colocar em ordem crescente, em ordem decrescente, tá entendendo? Sim, Marcos? Professor, nós estamos trabalhando já com metamatemática, porque nós estamos usando, por exemplo, a definição de relação, o senhor usa uma relação, no caso o contido igual, para definir a relação. Dizer que a relação está contida igual no produto cartesiano de alguma coisa, de dados dois conjuntos. Aí você usa relação para definir relação. Então, é legal, muito legal esse comentário. Eu diria que, então, a pergunta do Marcos é assim, o fato de você usar a relação para definir a própria relação, porque o S é contido igual, só colocamos aqui em outro símbolo para não ficar com recursão. Aí ele pergunta se isso é metamatemática. Olha, então, a metamatemática é você usar a matemática para falar dela mesma, né? Então, eu consigo enxergar aqui recursão, porque, por conta disso que eu já falei, né? Que é uma relação, tem outro símbolo, mas quer dizer esse símbolo. Agora. Não, professor. Não tô falando de um caso específico de relação, tô falando dela de modo geral. A relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Entendeu? É isso que eu tô falando pro senhor. Uma definição de relação, subconjunto de um produto cartesiano. Ou seja, Tá. ele tá contido igual. Só que o contido igual é uma espécie de relação. Tá bom. Eu entendi. Tá. Eu acho que eu entendi melhor a pergunta agora. Mas a pergunta seria essa mesmo. Se o fato da relação ser um subconjunto, né, se a própria definição de relação
já depende de uma outra relação, se isso é matemática, né? Eu acho que é mais ou menos essa a pergunta. Exatamente. Eita, é uma excelente pergunta aqui. Sim, fantástico essa pergunta aqui. Eu vou deixar, enquanto eu penso, eu vou dar uma caprichada aqui, fazer uns desenhos enquanto eu penso. Então, por exemplo, deixa eu falar então sobre metamatemática. Metamatemática, eu tive a primeira vez que eu vi metamatemática, o conceito de metamatemática já aplicado, foi quando eu estudei o Teorema da Incompletude de Gödel, por um livrinho azul maravilhoso, magnífico. Aí, na ocasião, eu ministrei 2 minicursos, né, com todos os passos que o livro azul apresenta, para demonstrar o Teorema de Gödel, que não é nada fácil, nada, é bem difícil. E aí lá ele fala muito de metamatemática, porque o contexto tem muito a ver, né? Esse contexto do Teorema da Incompletude de Gödel. Aí eu estava... Assim, eu entendo o conceito, né? Matemática, você usa matemática para... como é que se diz? Matemática na matemática. Mas é um conceito sutil que eu acho difícil de entender, que eu nem sei se eu compreendo ele assim na profundidade que merece. Porque se você for ver, tudo que a gente faz em matemática, a gente aplica a matemática na matemática, né? Assim, se parar para pensar, é sempre assim. Por isso que existe uma diferença sutil entre ser metamatemática e não ser, né? Eu estou tentando ver se eu lembro de um exemplo por exemplo, se você falar... deixa eu tentar lembrar se eu acho algum exemplo assim, específico lá da oficina que eu ministrei do Gödel, que ele fala, esse número 3 é maior que 2. Daí, não estou conseguindo assim, lembrar um exemplo que seja curto de explicar e que faça sentido, mas deixa eu retomar sua pergunta. Então, eu acho que eu encaro, a primeira resposta que eu daria é que eu encaro algo parecido com uma recursão, porque a relação é definida a partir de uma outra relação, né? A relação que é o S, quer dizer, aqui é S, mas podia ser... Deixa eu mudar, porque senão fica parecendo que... Vamos pegar um R que a gente estava usando, sei lá, um R qualquer, que é uma relação de A para B. Que aí não foca no S mesmo. Então, R é uma relação, que é diferente de S. S é essa relação. Ou seja, você está usando um símbolo de uma relação para definir outra relação. Olha, eu acho que eu daria uma resposta curta dizendo que sim, que tanto é uma recursão quanto... Eu acho que eu diria mais que é a recursão do que metamatemática, mas eu não saberia agora dar um argumento convincente do porquê que não seria metamatemática, mas é um excelente questionamento aqui. Eu já me deparei com a situação que fala que tem várias formas de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Aí uma dessas formas é usando a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Só que para usar a lei dos cossenos, ela vem das relações do triângulo retângulo e tudo mais do Teorema de Pitágoras. É porque para ele usou as mesmas relações que usou para demonstrar o Teorema de Pitágoras, ele está usando agora para que veio do Teorema de Pitágoras e está usando para provar o Teorema de Pitágoras. Eu fiquei assim, eu sei que é verdade. Eu já tenho várias formas de demonstrar, só que fica um pouco estranho usar coisas que vêm do Teorema de Pitágoras para demonstrar ele próprio. Não, claro. Sim, porque... você não pode... Isso aí seria você usar a própria coisa para provar ela mesma, aí não é correto isso, né? Mas você falou usar Pitágoras para provar a lei dos cossenos, porque, não é?
Porque a lei dos cossenos, o Pitágoras me parece um caso particular da lei dos cossenos. Então, nesse caso, você poderia utilizar assim, quer dizer, primeiro você demonstra Pitágoras e depois você estende com os argumentos que você usou em Pitágoras, mais outros argumentos para provar a lei dos cossenos. Não sei se é isso que você viu, mas isso que eu falei é o que faz sentido para mim aqui. Foi a volta que ele fez. Usou a lei dos cossenos para provar o teorema de Pitágoras. Ah, tá, mas aí é uma questão. Não, aí é uma questão que se você supuser que é verdadeiro a lei dos cossenos, um caso particular dela é Pitágoras, mas deixa eu pensar aqui. Acho que eu estou entendendo, porque Eu também fiquei desse jeito. hã? Eu também fiquei desse jeito na hora da explicação. Ele tá indo do outro, ele quer provar um, sendo que ele foi a partir do outro, mas o outro vem do um. Ficou um pouco naquela que primeiro, o ovo ou a galinha. Eu acho que quer ver? Eu acho que eu entendi. Isso aí que você está falando é bem profundo. Por exemplo, quer ver? Bom, vou colocar aqui. Você pega, sei lá, você pega um conjunto A de axiomas e você prova que esse símbolo aqui quer dizer que o que está à esquerda prova o que está à direita, que é provar Pitágoras. Tá? Beleza, vamos supor que, claro que isso é verdade, seja A um conjunto de axiomas. Com as leis de inferência, você pega, é um T caído, assim, um T que caiu aqui significa que é a prova P. P é Pitágoras. Em lógica, isso aqui é símbolo de notação da lógica pura. Daí você tem que a partir das leis dos cossenos você prova Pitágoras, algo mais ou menos assim. Se isso for verdade, você conclui isso. LC, lei dos cossenos. Daí a sua pergunta é, bom, como que você pode usar esse argumento? Quer ver? Deixa eu colocar argumento 1, argumento 2. Como é que você pode usar o argumento 2 se o próprio Pitágoras... não, peraí, deixa eu lembrar. Se para provar Pitágoras... como é que foi que você falou? Foi que eu me perdi aqui, mas não lembrar o que você falou. No caso, seria a lei dos cossenos deriva de Pitágoras. Aí ele usa a lei dos cossenos para poder provar Pitágoras. Ah, tá. Vou colocar um 3 aqui. Sim, ao invés do A... Peraí, eu acho que Pitágoras prova a lei dos cossenos. Sim, algo mais ou menos assim, que Pitágoras prova a lei dos cossenos. E como é que se... tá. Olha, essa dúvida que você tem, agora eu consegui identificar a sua dúvida e eu consegui identificar uma dúvida que eu tenho antiga, tá? Então, por isso eu não vou saber responder satisfatoriamente, mas o importante é a gente discutir aqui. Como que isso... eu vou pensar, e eu vou continuar pensando, porque em outro contexto, eu já tive esse mesmo paradoxo aqui, tá? Que você teve. Porque você pegou um caso particular muito interessante, que é uma coisa que prova outra. Eu sei que deve ter alguma diferença entre esse símbolo de o A provar P, ou o P provar o LC, do C então. Entendeu? Tem alguma sutileza aí entre esse prova e esse C então, que tá me. Que passou desapercebida por mim, tá? Eu estou refinando meus estudos em lógica, tá? Então, pode ser que em breve aí eu saiba responder, tenha melhor essa resposta, mas fica perfeita fica aqui para a gente pensar sobre esse aparente paradoxo.